Magazine Luiza, no centro de Cambé, na última sexta-feira, meio-dia e 23. Um assalto com reféns que mobilizou a polícia. E agora, gente, o que é que se busca? Entender quem são estes criminosos. Quem são os 3 homens que invadiram essa loja, que fizeram pessoas reféns? Olha o momento da negociação. É só isso mesmo? Posso entrar um pouquinho aqui para ouvir você? Negociação que foi conduzida pelo próprio Tenente-Coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão. Esse é o momento em que os 3 acabaram presos no interior da loja. Eles vão deixando o local algemados, os reféns sendo liberados, graças a Deus ninguém se feriu. A gente trazia informação, ainda durante o nosso balanço geral de sexta-feira, que os 3 eram moradores aqui de Londrina, do Nossa Senhora da Paz, ali da Brataque. Os 3 foram ouvidos na delegacia e simplesmente se recusaram a falar. Eu tenho o trecho aí, Albert, em que os 3 simplesmente se recusam, tá? Não falam absolutamente nada. Os 3 se mantêm em silêncio. E a gente já vai ver como é que foi essa tentativa de conversa que o delegado teve com eles no momento que eles foram presos em flagrante. Os 3 agora estão presos preventivamente, tá? A justiça já determinou a prisão preventiva deles. Mas já tem uma reportagem que mostra o perfil. Quem são esses criminosos? Quem são esses assaltantes que fizeram pelo menos 5 pessoas reféns na loja do Magazine Luiza na última sexta-feira em Cambé? Meio-dia e 25, você confere junto comigo. Três homens, vários crimes e o mesmo modo de agir. De acordo com a Polícia Militar, o trio que roubou uma loja no centro de Cambé está por trás de outros assaltos violentos. Foram pelo menos 3 em pouco mais de uma semana e todos registrados por câmeras de segurança. Na zona leste de Londrina, os criminosos invadiram um comércio de produtos eletrônicos. O funcionário foi amarrado com as mãos para trás e colocado no chão. Os ladrões levaram vários objetos, como caixas de som, chocolates e até garrafas de bebidas alcoólicas. Prejuízo de R$30 mil. Se passaram para o cliente no início, fui fazer o atendimento deles e ele foi abaixar para pegar o produto e ele já me deu voz de assalto. Na zona oeste de Londrina, uma família foi aterrorizada dentro de casa. O morador está sentado na garagem até que é surpreendido pelos bandidos, que apontam a arma. A esposa também é rendida e chega a ser empurrada. O casal foi colocado no banheiro junto com os filhos. Da residência foram roubadas joias, correntes e celulares. Minha filhinha estava acordada, ela ficou chorando, ficou desesperada. O meu menino também acordou assustado. Vendo eles com a arma, né, na cabeça da gente, as crianças ficaram em choque, né? Eles também são suspeitos de agir em outras regiões do estado. Em Sabáudia, perto de Maringá, um dos assaltantes foi flagrado estourando o portão de uma casa. Veja que ele está em um Peugeot. Esse mesmo carro foi usado no roubo de Cambé. 2 homens chegam nele e o outro caminhando. No estabelecimento fizeram 7 pessoas reféns, entre funcionários e cliente. O trio só não contava que iria dar de cara com a polícia militar na hora da fuga. Até o helicóptero foi chamado para vigiar a área caso tentassem escapar. Os ladrões só se entregaram depois de muita negociação e da presença de familiares e da imprensa. Eles iriam fugir com todos esses aparelhos, mais de 50. Também foram apreendidos 2 revólveres, uma metralhadora, além do Peugeot. As vítimas da loja de Cambé foram ouvidas aqui na delegacia da cidade. Todas estão muito assustadas e preferiram não gravar entrevista, mas passaram alguns detalhes dos momentos de tensão que viveram. Segundo os funcionários, eles foram trancados no estoque e a todo instante eram ameaçados. Também relataram que os assaltantes falavam com pessoas de fora e que depois quebraram os telefones e até os chips que usavam. Os presos têm 19, 20 e 21 anos e acumulam passagens por roubo e furto. Eles permaneceram em silêncio na inquirição do delegado de polícia. Agora o delegado ele tem 10 dias para concluir o inquérito e depois disso vai para o Poder Judiciário. O Ministério Público deve oferecer a denúncia e a defesa vai continuar no processo para fazer a defesa deles. Tá aqui os 3, tá?
Edivaldo Augusto Clementino, Gustavo Gabriel da Silva e Felipe Marconato da Silva. Os 3 presos em flagrante, os 3 que tiveram a prisão convertida em preventiva, tá? Não houve audiência de custódia, o juiz disse que não tem efetivo suficiente para fazer a escolta deles até o fórum e essa audiência de custódia que estava prevista para amanhã de hoje acabou não acontecendo ainda. Eu tenho agora o trecho em que o delegado tenta, no momento do flagrante, conversar com os 3. O que ele tenta, Juliano? Não era um depoimento? É aquela história, a legislação garante que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E os 3 optaram pelo silêncio. Põe um trechinho para mim aí, por favor. Então foi registrado o boletim de ocorrência 2022, 442865, referente à diligência da Polícia Militar, diante de um roubo de andamento na loja Magazine Luiza, na Rua França, numeral 353, no centro do município de Cambé. Com relação a esses fatos, o senhor quer responder aos questionamentos ou fica em silêncio nesse ato? Em silêncio. Com relação a esses fatos, o senhor quer prestar a sua versão ou permanece em silêncio? Não, por direcionamento do meu advogado, eu permanecerei em silêncio. Informo também que o senhor tem o direito a prestar a sua versão sobre os fatos pelos quais o senhor foi conduzido, está sendo autuado em flagrante, ou permanecer em silêncio é o direito do senhor. Não, só não. Com relação a esses fatos, então, o senhor de antemão já disse e vai permanecer em silêncio, né? Tá certo, obrigado. Pode ser. Ninguém falou absolutamente nada. O trabalho da polícia segue sendo feito. Rafa, e a pergunta que eu te faço é a seguinte: eles não foram ouvidos. Não houve essa audiência de custódia. A gente não corre o risco de daqui a pouco um juiz entender que eles podem ser colocados em liberdade por conta disso, porque o juiz transformou a prisão em flagrante em preventiva. Eles ficam presos durante as investigações, mas eles não tiveram essa audiência de custódia, que é algo razoavelmente novo que foi criado, a possibilidade de que o juiz de plantão relaxe o flagrante se ele entender que aquelas pessoas presas não oferecem nenhum risco à sociedade. Como é que está toda essa história, Rafa, para a gente entender? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, Juliano, para a Justiça dar uma liberdade provisória para esses 3 acusados, vários fatores precisam ser analisados. Por exemplo, se eles têm antecedentes criminais, se possuírem antecedentes criminais, isso acaba agravando a situação deles perante o juiz, como é o caso desses 3 bandidos. Eles também têm que comprovar se tem algum tipo de ocupação, alguma profissão, exercem alguma profissão, se tem residência fixa. Então, são vários fatores que são analisados pelo juiz. Mas o principal dele, Juliano, é o risco à ordem pública. É um termo no juridiquês, né, como as pessoas chamam, como os técnicos chamam. Ou seja, se eles forem colocados em liberdade, eles podem oferecer algum risco à ordem pública, algum risco para a sociedade? Segundo a polícia, sim, até porque estes bandidos, Juliano, eles também são suspeitos de outros assaltos violentos que inclusive aconteceram em outras cidades e também aqui na cidade de Londrina. A gente falou daquele caso da semana passada, daquela residência no Jardim Leonor, em que eles acabaram rendendo o proprietário. A proprietária também conversou com exclusividade com a nossa equipe, também são suspeitos deste roubo. Então tudo isso acaba agravando a situação desses bandidos perante a justiça. Mas aí é uma outra história e deve demorar um pouquinho. Pelo menos por enquanto, eles continuam presos, Juliano. E a gente vai acompanhar de perto tudo isso, todo desenrolar dessa história. Aguenta aí, Rafa, que eu já volto com você. Quero falar da história de alunos de uma escola